ideia é, quando a gente compartilha esse tipo de tema, é a gente poder ver que realmente as coisas estão se encaixando. Elas não vêm todas de uma vez, elas vêm assim gradativamente. Uma coisa acontece hoje, outra coisa acontece o ano que vem, outra coisa acontece em outro ano. E quando a gente vai olhando para o mapa, né? Porque a gente vai olhando para o cenário, ele começa a se organizar, se preparando para esse final, né? Para esse final que nós estamos vivendo agora, que é um final que tá envolvido. Vocês viram o que aconteceu essa semana? As leis que foram estabelecidas em toda a Europa em relação à imigração, ao controle de entrada e saída da União Europeia, um sistema em que agora não vai se usar mais pessoas, seres humanos, e sim somente a máquina, a inteligência artificial controlando entrada e saída das pessoas, aprovando ou reprovando. Estamos vivendo o tempo em que parece que isso daí já é o princípio do controle de ir e vir das pessoas, feito por uma máquina, feito por IA, por inteligência artificial. Eu sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo para vocês. Coloque atenção aqui, porque é um assunto muito importante e muito urgente. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui no nosso canal Rabino Yosef Baruch com mais um vídeo para vocês. Um prazer sempre poder estar compartilhando com vocês mais das escrituras sagradas, da tradição judaica, dos mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Nesses últimos dias, falar da geopolítica mundial, dos eventos proféticos que estão acontecendo nesses últimos dias e qual a nossa relação com todos esses eventos, como nós devemos viver, né, de forma agradável, santa, diante dos céus. E aqui os conselhos e as observações e advertências espirituais que compartilhamos para que todos nós possamos ser edificados e despertados nesses últimos dias. Então você já é muito bem-vindo aqui ao nosso canal e eu já peço você que deixe aqui o seu like. É muito importante, você sabe muito bem que para o YouTube o vídeo que recebe like ele é relevante, então ele distribui para mais pessoas. Então você assim contribui comigo na distribuição desse vídeo para outras pessoas. Se você está aqui agora e não é inscrito no canal, por favor, aproveita agora, se inscreve e aperta o sininho para que você possa ser sempre recomendado quando a gente coloque mais um vídeo novo aqui, um material novo. E dessa forma a gente vai caminhando juntos, né? Que uma das coisas mais importantes que eu sempre falo aqui é você compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam alcançar essa informação. Bom, queridos, as coisas estão caminhando de uma forma que cada vez mais a gente vê uma coisinha aqui, uma coisinha ali, elas estão como peças de um quebra-cabeça se montando e o cenário já está quase todo formado, né? Nós agora vamos compartilhar hoje esse vídeo com vocês, o tema falando sobre controle digital. Muitas pessoas não estão sabendo o que está acontecendo na Europa, mas efetivamente a Europa inteira, ou seja, todo o mercado europeu, toda a União Europeia, vai seguir o mesmo sistema de controle digital. E aí a gente pensa, é controle realmente digital ou é o controle da liberdade individual das pessoas? Então, quero que você caminhe conosco aqui nesse vídeo, porque nós vamos compartilhar dados e que, se você não sabia, você vai saber agora. São coisas muito importantes que estão acontecendo agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui falando nesse vídeo. Bom, vamos entrar então aqui agora no nosso tema. Eu quero já compartilhar com vocês esse material que sempre preparamos com muito carinho para vocês, com muita dedicação. Vocês merecem, Baruch Hashem, vocês têm nos dado esse apoio no nosso canal. E como nós mencionamos aqui,
Você sabia que a Europa está avançando para um sistema de controle digital que pode mudar completamente a liberdade individual? Então, só para você ter já mais um feedback, já uma introdução aqui, sempre, em qualquer lugar do mundo, qualquer país que você vá, você chega no controle da imigração. Assim que você chega no país, você vai passar por uma cabine. Ali vai estar um cônsul, um oficial consular, um homem, uma mulher, que vai te atender, vai pegar seu passaporte, vai conferir os seus dados no sistema, vai ver ali se é você realmente que está ali naquele momento, com aquele nome, vai ver seu registro, se você não tem, checar os seus antecedentes e ver se você realmente está indo para ali fazer turismo ou qual seja o seu objetivo. É literalmente um contato com uma pessoa que representa o governo. Esse controle agora, ele vai eliminar isso. Ele elimina a presença da pessoa. Então, o que está se divulgando é que a pessoa vai chegar na Europa, em qualquer lugar da Europa, que isso vai ser em toda a Europa. A pessoa vai chegar lá no aeroporto para entrar num país, para visitar, fazer o turismo, o que seja, visitar um parente, e já não vai ter mais uma pessoa ali, já não vai ter um homem, uma mulher para recebê-lo, para checar seus dados no sistema. Agora ele vai ter que falar com a máquina. Vai ter um totem, né, uma máquina, um computador, e ele vai ali, vai colocar os dados dele, o passaporte, e o computador vai falar com ele, vai checar os dados dele, ou seja, tudo o que uma pessoa faria, o computador vai fazer agora por meio da inteligência artificial. Você consegue entender para onde isso está levando, né? Ou seja, as pessoas vão ser avaliadas, analisadas, checadas por um computador, por uma inteligência artificial, não mais uma pessoa. Então, caminha conosco aqui, temos esses dados muito especiais para compartilhar com todos vocês. Bom, o que está acontecendo na Europa hoje pode ser o modelo do mundo do amanhã. E é isso mesmo, gente. A gente sabe muito bem, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, a palavra do Messias, das palavras proféticas dos últimos dias, nós sabemos que algo vai ser implantado no mundo que envolve sim controle mundial. E talvez o que esteja acontecendo agora, lá na Europa, pode ser esse modelo do que vem ainda pela frente. Não é? Entrou em vigor nessa sexta-feira, dia 10, o Entry Exit System, EES, novo sistema digital de controle de fronteiras da União Europeia, que substitui o tradicional carimbo no passaporte e passa a exigir o registro biométrico. Veja, registro biométrico, foto e impressões digitais de viajantes não europeus nos 29 países que integram o espaço Schengen. Não? Então, as pessoas vão colocar ali os dados dela e vai ser já tudo registrado no sistema, eliminando então assim a presença de um ser humano, né? Quem vai avaliar tudo isso, a palavra final vai vir do computador, a palavra final vai vir da inteligência artificial. O sistema, conforme informou a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, começou a ser implantado gradualmente em outubro do ano passado e agora está plenamente operacional. Desde o início do processo, mais de 24 mil pessoas foram impedidas de entrar na Europa, por motivos como documentos vencidos ou fraudulentos, ou por não conseguirem justificar adequadamente o motivo da visita. Outras 600 foram identificadas como risco à segurança do continente. Então veja que o objetivo começa assim, sempre com a ideia de ser pelo bem da sociedade, né? Então, a quantidade de pessoas que querem entrar na Europa, já existindo esse controle, aonde se pode checar quem verdadeiramente está vindo para trazer coisas boas e quem pode estar com má intenção, querendo prejudicar ou praticar algum ato de terrorismo, qualquer coisa assim. Tá? Bom, o que que isso vai envolver? Isso envolve identidade digital, no caso europeia.
um ID europeu, o monitoramento de dados, integração com serviços públicos e a possível conexão futura com a moeda digital. Isso aqui é muito importante. Esse CBDC, que fala sobre a moeda digital em toda a União Europeia, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque vai falar também sobre a possibilidade de comprar e vender. Mas isso é uma coisa para outro momento. Mas todo esse tema que nós estamos vendo aqui está envolvido nisso que nós estamos trazendo sobre controle digital. Toda a União Europeia passando por esse sistema e já vislumbrando também no futuro a questão econômica, também condicionada a esses registros, né? Então, se imagina que agora as pessoas não mais vão ser recebidas por outros seres humanos, e sim por máquinas, sendo avaliadas as suas vidas, a sua condição de turista ou condição de visitante, sendo avaliado por máquinas. Então, uma carteira digital europeia que é dada, né, como um permisso, uma permissão, regulamentação de dados, como mencionamos aqui, os projetos do euro digital. Então, assim, literalmente a Europa está se digitalizando, se condicionando nesse aspecto, primeiro, das fronteiras, da imigração, com a questão das máquinas, né? Então, o ouro digital, que é o que nós mencionamos aqui para frente, a gente pode abordar com mais detalhes esse tema, já é um preparo. Para quê? Para você comprar, para você poder comercializar dentro do mercado comum europeu. Então, uma coisa vai chamando a outra, pois estão conectadas a nível de quê? De controle. Então, queridos, veja que a ideia não é ser sensacionalista. A ideia é, quando a gente compartilha esse tipo de tema, é a gente poder ver que realmente as coisas estão se encaixando. Elas não vêm todas de uma vez, elas vêm assim gradativamente. Uma coisa acontece hoje, outra coisa acontece o ano que vem, outra coisa acontece em outro ano. E quando a gente vai olhando para o mapa, né, quando a gente vai olhando para o cenário, ele começa a se organizar, se preparando para esse final, né? Para esse final que nós estamos vivendo agora, que é um final que tá envolvendo muita espiritualidade no mundo, né? Muita espiritualidade no mundo. Ao mesmo tempo que a gente tem um acréscimo, um crescimento, né, da população mundial envolvida com a tecnologia, as telas, né, quer seja smartphone, tablet, computadores, laptops, ou seja, as pessoas estão muito conectadas às telas, à tecnologia. Ao mesmo tempo, existe uma carência emocional e espiritual muito grande no mundo, e tudo isso tentando ser preenchido com outras coisas. E as pessoas não se estão dando conta do que está acontecendo, para onde elas estão sendo levadas. Mas existe algo muito importante para todos nós, que é que os santos, os sábios, aqueles que estão conectados a Deus, a sua palavra, a sua presença, ao testemunho de Yeshua, o Messias de Israel, esses não estão enganados. Esses estão sendo despertados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, a estarem atentos, a estarem percebendo, vendo, analisando, conhecendo os tempos que estamos vivendo. Não é? Bom, para o Hashem, vamos seguir aqui. Temos ainda algo a cooperar com vocês, a acrescentar. Quando olhamos para tudo isso, é claro que qualquer parte da mídia, né, ao notificar essa coisa tão boa, vai trazer a ideia dos benefícios. Quais seriam os benefícios? Ora, um controle digital traz segurança, traz também facilidade na hora do embarque ou desembarque, né, da entrada ou saída das pessoas. E acaba reduzindo a possibilidade de fraudes, porque diante da máquina é ou não é, é o que está ali. Né? Então, assim, os benefícios são sempre veiculados para que convençam as pessoas que essa é uma excelente ideia. Mas quais são os riscos? Que quase não são ditos. Vigilância massiva. As pessoas vão estar sendo mais vigiadas. Os seus dados vão estar no sistema. Então, por isso, pode ocorrer a perda de privacidade, uma vez que vai se saber onde ela está,
aonde ela entrou, né? Quem é ela, qual é a sua história econômica, qual é a sua história até mesmo possivelmente de saúde. E o controle estatal sobre finanças e identidade, claro, porque ali também vai estar os dados das pessoas em relação aos seus bens, ao seu banco, ou seja, tudo isso diante do sistema que está sendo avaliado, que está sendo controlado, que está sendo efetivado por inteligência artificial. Então, até que ponto conveniência vale mais do que liberdade? Essa seria a pergunta que nós deveríamos fazer. Ah, tudo isso é, poxa, excelente, né? Tudo isso é conveniente, claro, porque vai beneficiar a humanidade. Mas até que ponto, né? Isso daqui vai valer mais do que a liberdade? Então, as pessoas não estão conseguindo enxergar. E é por isso que nós trazemos aqui Apocalipse 13, falar sobre marca, controle de compra e venda, paralelos com sistemas globais e ideia de centralização de poder. Isso é um fato, isso está acontecendo no mundo inteiro. Os governos já trabalham dessa forma para que cada governo possa controlar o seu país, a sua nação, o seu povo. E quando a gente começa a ver que tudo isso está em um sistema global, então a gente começa a perceber que a coisa começa a se expandir, né, para um nível mais globalizado. Né? E o que que Apocalipse traz para a gente? Dados, controle feito pela inteligência artificial, muito provavelmente, porque nós temos a descrição de uma imagem da besta, uma imagem que vai ser dada a ela o poder, né, o fôlego para que ela possa falar e ela possa delatar as pessoas que não estão de acordo com ela. Quem não adorar ela, né, não vai poder comprar nem vender. Ou seja, muitos vão ser mortos por não se submeter ao seu sistema. E nós estamos falando da famosa expressão imagem da besta. Né? Existe um governo mundial, existe alguém que vai estar ali centralizado nesse governo. Como diz o verso de Apocalipse 13, verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito ou fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, não é praticamente o que nós estamos vivendo hoje com a inteligência artificial? A marca da besta na testa ou na mão será que vai vir por meio de um sistema como este que nós estamos vendo acontecendo agora na Europa? O verso 16, 17, 18 nos diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, Hormá. Aquele que tem entendimento, Tevuná, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Tenho certeza que é conhecido por todos que estão aqui nesse momento acompanhando esse shiur. Esta é uma forma de dominar a mente e ações das pessoas, uma maneira de controlar os passos das pessoas, uma maneira de limitar as liberdades das pessoas, porque envolve o quê? A questão do comércio, empreendedorismo, transporte, acesso à informação, indústria, medicina e saúde, religião e fé. De fato, a gente chega no ponto que é um dos principais que estão já ocorrendo nesses últimos dias, a questão de religião e fé, onde, em parte, a fé das pessoas está sendo muito respeitada, porém a inteligência artificial está caminhando numa velocidade e as pessoas não estão colocando atenção nela. Por exemplo, a questão do cristianismo ter na inteligência artificial poder fazer suas consultas, suas orações e ter um suporte espiritual por meio da inteligência artificial, trazendo informações, palavras do cristianismo. O mesmo se passa com o judaísmo, tendo aplicativos em que ali poderá ter uma voz rabínica trazendo ensinos, conselhos.
O que também no islamismo também pode ter um imã ali, um sheikh, né, trazendo ensinos, trazendo palavras de conforto, e isso com qualquer outra religião. Então, as religiões se conectando à inteligência artificial e a inteligência artificial, por meio das religiões, atingindo seus públicos-alvo. Então, o que pode acontecer para o futuro é que tudo isso venha a ser canalizado, centralizado num só lugar. Então, assim, não quero adiantar isso, mas a ideia ela parece muito realmente coerente. Tá? É um momento tenso. O que a gente está vivendo é realmente muito tenso espiritualmente. Então, é assim que nós vamos olhando para os textos bíblicos e vendo e comparando e caminhando, como o verso 17 diz para a gente, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, chegando a um ponto de ter que escolher. Ou você, se você tem o sinal, o nome ou o número, você vai ter muita liberdade. Mas se você não tem, você vai sofrer muita dificuldade, né? Você vai amargar ali as dificuldades que vão acabar te levando para, por necessidade, receber esse sinal, essa marca ou negá-lo até o fim, né? Não estou dizendo que é isso, na realidade, mas é impossível não perceber esse paralelo, tá? Não estou dizendo aqui que esse controle digital já é a marca da besta, mas que é um paralelo, ou seja, o sistema ele já mostra como vai ser efetivo, ele está mostrando sim. E olhando para a Europa, a gente já vê, né, toda essa organização que está acontecendo nos governos europeus e que a gente está falando agora não é de uma nação, a gente está falando de um bloco econômico, né? União Europeia envolvendo 29 países e outros que são até aliados, ou seja, a ideia parece ser muito boa. Porque vai haver controle, e não necessariamente passando por pessoas, porque aí você realmente vai eliminar qualquer possibilidade de corrupção por meio das pessoas. Porque o ser humano é um ser pessoal, é um ser que pode ser corrompido. Né? O ser humano, por meio da emoção ou de uma chantagem, ele pode ceder e fazer coisas que são erradas em nome de uma fé, em nome de uma ideologia ou até mesmo por uma pressão de ameaça. Uma máquina não. Uma máquina você não tem essa possibilidade. A máquina está ali para obedecer o algoritmo que foi ordenado ela fazer. Então, o controle se torna muito mais efetivo do que com uma pessoa. Nesse sentido, tá, gente, que eu estou querendo dizer. Não é que eu concorde, claro, mas é o que a gente está vendo acontecer. Então, sim, é um palco preparado para o que virá. E quanto mais nós conhecemos as Escrituras, quanto mais nós temos o nosso relacionamento com Deus, a gente vai vendo diante dos nossos olhos as coisas que estão acontecendo. Ou seja, o palco sendo formado para a chegada desse governo que vai dominar o mundo, né? Ou seja, claro que todos aqueles que têm o testemunho de Yeshua, né, que creem em Yeshua, o único e verdadeiro Messias de Israel, que guarda os mandamentos de Deus, procura guardar, né, as leis de Deus, o Shabat, as festas, comer kasher, ou seja, cada vez mais buscando obedecer a Deus, se afastar do mundo, das corrupções desse mundo e se aproximar mais das coisas de Deus. Todos esses estão literalmente conectados com a presença divina, não serão enganados nesses dias de trevas que estão vindo sobre a humanidade. Não estamos falando apenas de dias de trevas em relação à guerra em si, mas em relação a esse conceito espiritual, a esse clima pesado de espiritualidade que vem sobre o mundo de escuridão espiritual, né? Então se faz necessário, sim, que todos nós tenhamos as nossas lâmpadas acesas diante de Deus e diante dos homens, né? Que possamos ser luz para aqueles que vivem em trevas, cada vez mais nós possamos aumentar a nossa comunhão com Deus e com o nosso Mashiach, né? Ou seja, nos alimentarmos da sua palavra, dos seus ensinos e seguir olhando para o alvo, não olhando para os homens. Os homens são falhos, são imperfeitos e há pessoas olhando para os homens. Tem que olhar para o Senhor,
Ele é perfeito. Nós somos falhos, podemos decepcionar as pessoas e vamos decepcionar em algum momento. Seremos decepcionados também, nos decepcionaremos com outros, mas o nosso compromisso não são com as pessoas, e sim com Deus no aspecto de uma vida espiritual e da própria Geulah da redenção. Não é do homem que virá a nossa Geulah, virá de Deus por meio de Yeshua, o Messias de Israel. Então, o único e verdadeiro Messias de Israel. Então, não olhe para os perseguidores, para os opositores, eles são nada. Os opositores e perseguidores são poeira, são uma folha seca no vento. Não fazem nada. Eles não podem impedir ou parar o que Deus tem feito. Ninguém pode. Nenhum homem mais poderoso do mundo pode parar. Roma não pôde. O imperador não pôde parar as palavras do único e verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, né? E a palavra, ela chegou até nós, e hoje nós estamos vivendo intensamente as palavras de Yeshua, e vamos continuar cada vez mais ensinando, compartilhando com o mundo que Yeshua é o verdadeiro e único Messias de Israel, ele que veio, cresceu, nasceu por meio de um milagre, cresceu, foi ungido no Jordão com o Ruach HaKodesh, com a manifestação cétupla do Espírito de Deus, e foi um varão prodigioso, poderoso em palavras e obras diante de Deus, diante dos homens, não é? E ressuscitando depois de morrer e ser traído por um discípulo mais íntimo, ele subiu aos céus, né? Depois de ressuscitar ao terceiro dia, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Estamos esperando a sua volta muito em breve, né? Então é esse testemunho que devemos dar. Novamente eu digo, não se preocupe com as oposições, com os opositores, eles são nada, eles são uma folha seca no vento. Nós seguimos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Yeshua de Nazaré, seguimos nos seus ensinos, guardando os mandamentos de Deus e retendo o testemunho de Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Peço você mais uma vez que você não se esqueça, deixe o seu like aqui, compartilha o vídeo com outras pessoas para que elas despertem, veja o que está acontecendo agora na Europa, né? Isso vai alcançar o mundo. É momentos finais. Se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito. E eu convido você também, nós temos uma comunidade chamada Comunidade Rabino Yosef Baru. Você pode também entrar na nossa comunidade para participar dela. Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem as informações. E também você tem as informações sobre a nossa Yeshivá, a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, onde você tem a oportunidade de aprender todas as escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, no seu original das escrituras, no Comentários dos Sábios de Israel, e poder crescer e desfrutar do conhecimento de Deus e de uma vida plena na presença do Eterno Deus. Bom, aqui nós vamos terminando o nosso vídeo e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baru, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.